Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, sua aula de língua inglesa. Eu sou o professor Bruno Delgado, meu componente é língua inglesa e vamos ver o que nós teremos na nossa aula de hoje. Aula número 4, objeto de conhecimento, passado simples e contínuo. No detalhamento, conectores referentes ao passado, expressões de tempo, passado simples de forma negativa e interrogativa. Então vamos lá, se preparem e atenção na nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma frase reflexiva, quote of the day, a frase do dia. Ela está em inglês aqui, mas você vai acompanhá-la junto comigo. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. Essa frase, essa citação significa o seguinte: ontem é história, o amanhã ele é um mistério, mas hoje é um presente. E talvez seja por isso, né? Esse é o porquê que é chamado present ou presente. Então, olha só aí, para a gente não ficar se apegando às coisas do passado e nem ficar ansioso aí com as coisas do futuro, vamos focar no presente, que é, de fato, um presente, uma dádiva, né? Um gift. Mas eu trouxe essa frase reflexiva, para que a gente observe algo. Nessa frase, ela inicia com yesterday. E quando eu menciono essa palavra, quando eu leio, eu já identifico que há algo referente ao passado, porque o significado dela é ontem, certo? Existem palavras em inglês que nos ajudam a identificar o tempo verbal dos textos, das frases, das construções. E na nossa aula nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos aprender as expressões de tempo. Mas o que são as expressões de tempo? Eu quero que você acompanhe comigo o que são essas expressões ou palavras que indicam o tempo. Vamos lá? Muito bem. Expressões de tempo são palavras ou grupo de palavras que indicam quando aconteceu uma ação, quando uma ação aconteceu. E aqui no nosso tempo verbal que nós vamos focar na nossa aula de hoje, que é o Simple Past, elas nos ajudam a nos situar ou a situar a ação no passado e deixam a frase mais completa e mais clara. Então, entenda, a gente está entendendo o conceito aqui agora de expressões de tempo, que são palavras que nos ajudam a identificar se aquela frase está no passado, no presente ou no futuro. Como o nosso foco é o passado, o Simple Past, nós vamos aprender quais são essas palavras que nos ajudam a entender quando o texto está escrito na forma passada, no tempo verbal passado em inglês. Vamos lá, então, vamos ver as expressões de tempo que nós temos aqui. A primeira palavra que nós vamos aprender é a yesterday, que a gente viu no início da aula, na nossa frase do dia. E ela significa ontem. Então, você pode repetir, a gente pode praticar um pouco de pronúncia aqui para você se desprendendo desse medo de pronunciar as palavras, né? Então, você tem aqui yesterday, yesterday, que significa ontem. Então, se você ver essa palavra em uma frase ou em uma oração, você já pode suspeitar ou identificar que aquela frase está no Simple Past. Mas existem outras expressões também que indicam que aquela frase está no tempo passado. Por exemplo, last night. Você está vendo aí, last night, last week, last year. Aqui o last, ele significa a noite anterior, né? Last night, noite anterior, ou a noite passada. A gente poderia até traduzir o last aí como esse passado, semana passada, mês passado. A gente não fala assim em português? Então, em inglês, quando a gente vê o last night, noite passada. Last week, semana passada. Last year,
ano passado. Aí você já identifica que essas expressões nos ajudam a identificar que aquele texto ali, ele está no passado simples, ok? Mas existem outras expressões aqui também. Veja, 2 days ago. 2 days ago. Você sabe que o to é o number 2, né? O número 2. Então, days é dia e ago é atrás, assim, no sentido de tempo passado. 2 dias atrás. Então, é uma expressão também que ela já sugere que aquele texto está no passado. Uma outra expressão que temos aqui é a long time ago. Essa é uma expressão muito utilizada em narrativas, em textos de literatura, quando você estiver lendo ali, ou então quando alguém estiver fazendo uma narração passada, querendo contar algo do passado que significa há muito tempo atrás, né? Ou há muito tempo. Então, a long time ago. Aqui a gente tem algumas expressões também. In 2010, que é no ano de 2010. E aí, olha essa dica. Quando você for ler um ano em inglês, você separa ali os dois algoritmos que tem, né? Então, você tem o 20, o 20, e o 10. Em português seria 20 e 10. Aí você fala 2010. É dessa forma que você fala o ano em inglês. Então, aqui, ó, in 2010. In the past. Essa daqui significa no passado. Então, se você faz referência a um ano anterior ao que você está falando, isso também já sugere que o texto está no passado. Ou, quando eu quero dizer no passado, literalmente, eu falo in the past. Então, no passado. Então, olha só, antes da gente ver os exemplos, eu quero praticar um pouco da pronúncia dessas palavras para te ajudar até a se familiarizar com ela. Eu vou falar e você vai repetir. Let's go. Repeat after me. Yesterday. Yesterday. Last night. Last week. Last year. 2 days ago. A long time ago. In 2010. In the past. Muito bem, praticaram aí? Parabéns para você. Então, vamos agora ver essas expressões aplicadas em uma frase. Vamos lá, aqui, ó. Os exemplos na frase, eu tenho a primeira. I studied English yesterday. Então, olha só. Veja que aqui eu já sei que yesterday significa ontem. Então, já me ajuda a identificar que esse texto está no passado, essa frase está no passado. I studied English yesterday. Então, a outra frase que nós temos aqui, she didn't watch TV last night. Então, a primeira, eu estudei inglês ontem. A segunda, ela não assistiu TV na noite passada. Então, ela não assistiu TV na noite passada. Olha o last night aqui que a gente acabou de ver, né? Então, nós temos a próxima frase, we traveled 2 weeks ago. Nós viajamos 2 semanas atrás. Né? Nós viajamos. Então, veja aqui o 2 weeks ago, que é uma expressão que a gente acabou de ver também. Agora, olha só. He didn't play soccer in 2010. Então, 2010 já passou, né? Então, a frase aqui está no passado. He didn't play soccer in 2010. Então, veja que essas expressões nos ajudam a identificar, mesmo quando eu não sei todas as palavras, ou o significado de todas as palavras, a identificar que aquele texto está no passado simples, no simple past. Então, guarda essa informação. Essas palavras serão muito úteis para você identificar o tempo verbal dos textos e das frases, ok? Então, a gente está falando de simple past aqui, né? A gente está falando de tempo passado. Então, vamos relembrar a estrutura básica da forma negativa do passado simples. Aqui a gente tem algumas frases, aqui é a estrutura da forma negativa do passado simples. Então, nós temos o sujeito, o didn't, né? E o verbo no infinitivo sem o ed. Muito importante isso aqui, tá? Então, você tem aqui o sujeito, você tem o didn't e você tem o verbo no infinitivo sem o ed. Você sabe que nas frases afirmativas a gente adiciona o ed, né, nos verbos. Mas quando eu estiver na forma negativa,
eu não vou adicionar o ed no verbo. Então, lembra disso, porque eu já estou utilizando o didn't aqui. Ele já indica o passado para mim. Então, o auxiliar did já mostra que a frase está no passado. Por isso, o verbo principal volta para a forma base. Então, que é aquela forma do presente, né? Então, essa frase ela não vem com ed. Então, a negação ela vem com not e ali você tem a contração didn't, né? Didn't. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui agora de uma frase na afirmativa e uma frase na negativa no simple past, ok? Nós temos 2 exemplos aqui e nós vamos verificar esses exemplos agora. Veja só essa frase. She worked yesterday. Ela trabalhou ontem. Essa frase está na afirmativa. Veja que o ed está presente ali, identificando que esse verbo está no passado, além da expressão de tempo yesterday. Você tem a próxima frase, they went to school. Went é o verbo irregular, ele é o passado do go, né? O verbo ir. No passado, went. Go no presente, went no passado. Então, eles foram para a escola no passado. Aqui está na afirmativa. Mas na negativa, olha só como fica. She didn't work yesterday. Perceba que o work não tem o acréscimo de ed. Ele fica na forma normal, como seria o verbo no presente. Entende? Então, você não coloca o ed quando a gente utiliza o didn't aqui. Então, olha outro exemplo. They didn't go to school. Eles não foram para a escola. Né? Então, quando eu tenho a partícula didn't aqui, ou o uso do did, eu não vou conjugar o verbo. Veja que o go não virou went. Ele fica na forma normal, mesmo essa frase estando no passado. Porque o didn't já identifica que essa frase está no passado. Teacher, mas por que é desse jeito? Porque em inglês é dessa forma. A estrutura do inglês funciona desse jeito. É um pouco diferente da nossa. Mas você já sabe. Se tiver na negativa ou, como a gente vai ver em outros exemplos, na interrogativa, você não precisa modificar o verbo. Guarda isso. Se tem did, se tem didn't, o verbo não muda na frase no passado. Ok? Então, olha só. Tem um lembrete para você aqui agora, para a gente não esquecer. Veja esse lembrete aqui. Lembre-se. O simple past, o passado simples, ele é utilizado para falar sobre ações que começaram e terminaram no passado. Então, quando eu falo de algo que aconteceu no passado e finalizou lá, por exemplo, eu estudei ontem, né? Eu não estou continuando estudando hoje, é uma ação finalizada, concluída no passado. Este é o sentido da frase no simple past. Então, lembra disso. Isso é importante para que você lembre, porque temos outras formas de passado. Vem comigo aqui agora. Veja. Aqui agora nós vamos ver uma outra forma do passado, que é o passado contínuo, o past continuous. Então, diferente do simple past, o past continuous é utilizado para descrever ações em andamento no passado, ok? Então, ele é utilizado para descrever ações que continuam em progresso, só que no tempo passado. Veja só esses exemplos aqui. What were you doing last night? O que você estava fazendo na noite passada? Veja que elas estão conversando aí uma pergunta para a outra. What were you doing last night? E aí ela responde, I was studying English. Então, o que ela perguntou? O que você estava fazendo na noite passada? Veja, fazendo, com essa ideia de progresso, mas no passado. E aí ela responde, I was studying English. Eu estava estudando inglês. Ela não disse eu estudei inglês. Ela disse eu estava estudando inglês. É um sentido de progresso, de contínuo. É uma outra forma do passado. Então, vamos ver um pouco da estrutura do passado contínuo para você perceber a diferença. Veja que aqui agora eu vou ter sujeito, eu vou ter o nosso verbo to be, só que no passado, né? E eu vou ter o verbo principal. Veja que o sujeito vai ser os pronomes pessoais, I, he, she, it, you, we e they. Então, vou ter o sujeito, vou ter o verbo to be no passado. E como é o verbo to be no passado?
was e were. Quando que eu utilizo was e quando que eu utilizo were? O was eu vou utilizar para os pronomes I, he, she, it. E o were eu vou utilizar para os pronomes you, we and they. E aí, olha só o detalhe agora. O meu verbo principal vai ter o acréscimo de ing. ing. Então, olha só, a estrutura ela segue essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Sujeito, verbo to be no passado, ou seja, o was ou were, e aí o verbo principal com ing. Então, se eu tenho verbo to be no passado, se eu tenho o meu verbo terminando com ing, com ing, então eu tenho um passado contínuo, com essa ideia de progresso. Veja os exemplos na frase. I was fishing on the river when the storm started. Então, eu estava pescando no rio quando a tempestade começou. Um outro exemplo que nós temos aqui, agora o they e o were, né? Então, veja que com they eu não utilizo o was, eu utilizo o were. Então, they were studying, com ing, né? Amazon plants all morning. Eles estavam estudando plantas na Amazônia a manhã toda, ok? Então, agora, a gente vai praticar esse passado contínuo com um texto, tá bom? Então, você vai ouvir e vai ler, vai acompanhar junto comigo. Acompanhe a leitura, preste atenção na leitura do texto para que você se familiarize ainda mais com os termos em inglês. Vamos lá, o título do texto é Yesterday at the Park, ontem no parque. E tente observar os verbos no passado, tanto simples quanto contínuo, de acordo com que eles aparecerem no texto. Vamos lá. Listen to dialogue. Yesterday at the park. Hey Mark, what did you do yesterday? I went to the park in the afternoon. What about you? Oh, I didn't go out. I stayed home and watched a movie. Really? The weather was so nice. I was playing football with my friends. Oh, that sounds fun. Was Tom there? No, he wasn't. He didn't feel well, so he stayed in bed. Poor Tom. While you were playing, I was cooking dinner for my family. That's great. What did you cook? I made pasta, but my brother didn't like it. Maybe he just wanted pizza. Muito bem, nós ouvimos e lemos o texto e agora eu quero que você acompanhe comigo olhando mais de perto para esse texto, tá bom? Vamos lá, então, olha aqui comigo. Yesterday at the park. Aqui no título nós já temos uma palavra que identifica que esse texto está no passado, né? O yesterday, a expressão de tempo que a gente aprendeu no início da aula. Então, ontem no parque. Então, eu vou aqui ver esse diálogo que ele se desenvolve sobre algo ou sobre coisas que aconteceram ontem no parque. Vamos lá? Vamos continuar aqui então. Então, a Ana, ela fala aqui com o Mark a seguinte coisa. Hey, Mark, what did you do yesterday? Então, você já sabe aqui, né, que o did, ele é o auxiliar que indica o passado e ela está perguntando, o que que você fez ontem? What did you do yesterday? E aí ele responde, I went to the park. Veja que o went é o passado do verbo go, né? Ele é irregular, por isso que ele é diferente assim. Então, I went to the park in the afternoon. Então, eu fui para o parque à tarde. E você? Então, ele pergunta, né? Continuando o diálogo. E aí ela responde, oh, I didn't go out. I didn't go out. I stayed home and I watched the movie. Então, eu não saí, ela disse. Veja aqui, ó, né? Eu não saí, eu não fui a passear, eu não saí. O verbo que ela está utilizando aqui é o go. Veja que eu não mudei ele. Por quê? Porque eu já estou utilizando didn't. Então, você tem aqui nesse diálogo, ela utilizando o didn't. Oh, I didn't go out. I stayed home and watched a movie. Veja que aqui eu tenho uma frase negativa e aqui eu tenho uma frase afirmativa. Por isso aqui eu tenho ed no meu verbo e por isso aqui o meu verbo continua da mesma forma. Ele não muda, justamente porque eu já utilizei
o didn't, ok? Então, I stay at home and watched a movie. Eu fiquei em casa, né? O verbo stay é o verbo ficar, no sentido de permanecer. Eu fiquei em casa e assisti um filme. E aí ele responde, né? Really? The weather was so nice. I was playing football with my friends. Então ele diz, really? Sério? Né? A gente poderia traduzir o really como sério? Realmente? Então, aqui, ó. Aí ele responde, the weather was so nice. O clima estava tão agradável, né? Estava tão agradável. E aí ele diz, I was playing football with my friends. Essa frase está no passado, mas ela está no passado contínuo. Como que eu sei disso, teacher? Porque eu tenho um verbo to be no passado aqui e o meu verbo principal está acompanhado do ing. I was playing football. Então, lembra dessa ideia de progresso, dessa ideia de continuidade. I was playing football. Eu estava jogando futebol com os meus amigos. Então, I was playing football. Vamos continuar o nosso diálogo aqui, então. E ela diz, that sounds fun. Was Tom there? Então, olha, que isso parece divertido. O Tom estava lá, ela pergunta, e aí o Mark responde, né? No, he wasn't. Então, ele responde aqui, não, ele não estava. He didn't feel well. Então, ele não estava se sentindo bem, né? Ele não se sentia bem. Então, he didn't feel well. Então, é o passado simples, mais uma vez na forma negativa, utilizando o didn't. Veja que ele não se sentiu bem. Aí ele escreve. Ele fala, na verdade, né? So, he stayed in bed. Mais uma vez, nós temos aqui uma frase negativa, temos uma outra frase afirmativa. He stayed in bed. Por isso aqui eu tenho o ed no final do verbo. Stay é um verbo regular e você já sabe que os verbos regulares no passado eles têm essa terminação ed. Então você tem aqui he stayed in bed. Continuando o nosso diálogo aqui. Poor Tom. Pobre Tom, ela está dizendo, né? Porque ele estava ali doente, ele se sentiu mal e ela usou essa expressão. While you were playing, I was cooking dinner for my family. Veja mais uma vez aqui agora o nosso passado contínuo. I was cooking dinner for my family. Então, eu estava cozinhando o jantar, né? Eu fazendo o jantar para minha família. Então, verbo to be aqui no passado e o meu verbo principal com ing. Aí ele responde, that's great, what did you cook? Então aqui, ó, ele perguntando, o que você cozinhou? E aí ela dizendo, I made pasta, but my brother didn't like it. Então, ele dizendo aqui, ela dizendo que fez macarronada, né, o macarrão, mas o irmão dela não gostou. Então, duas frases no passado, aqui, né, I made pasta. Então, você tem aqui o made, que é um verbo irregular, por isso eu fiz pasta, e aí por isso modifica. But my brother didn't like. Então, mas o meu irmão, ele não gostou. E aqui nós temos laughs, que é o riso, né? É uma expressão de riso. E aí ele diz, maybe he just wanted pizza. Maybe he just wanted pizza. Então, veja que nesse diálogo, eles utilizaram tanto o simple past quanto o past continuous. Então, nós temos aqui ações que começaram e finalizaram no passado, mas também nós vimos ações que davam essa ideia de continuidade, né? Eu estava fazendo, eu estava cozinhando, eu estava jogando futebol com os meus amigos. Então, essa diferença precisa ficar bem clara. O simple past e o past continuous. No simple past, você vai lembrar ali do uso do ed no final dos verbos, vai lembrar que os verbos na negativas utilizam o didn't, as perguntas você vai colocar o did antes do pronome.
você vai lembrar disso. Mas no passado contínuo, você vai usar o verbo to be no passado e o verbo principal com ing, ok? Então, vamos testar isso que a gente estudou agora? Vamos colocar em prática, vamos exercitar? Preparei um quiz para você, algumas questões aqui para a gente responder e aproveitar para revisar tudo aquilo que a gente viu na nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos de quiz! Muito bem, então nós temos a nossa primeira questão aqui, a question number 1. Complete the sentence with the correct negative form of the verb. Complete a frase com a forma correta negativa, né? Com a forma negativa correta do verbo. Então, ele está colocando o verbo em parênteses ali, né? O not go, indicando que está na negativa. Então, my friend to the market yesterday. Então, meu amigo não foi, né, ali para o mercado ontem. Então, qual a alternativa que melhor completa aqui? Será que é o didn't went, doesn't go na letter B, na letter C didn't go ou wasn't go? Ó, antes da gente revelar a resposta aqui, lembra que na negativa a gente usa a partícula didn't. Isso mesmo, eu sei que você disse didn't aí junto comigo. Então, você lembra também que na forma negativa você não precisa mudar o verbo, né? Lembrou disso? Então, qual que é a resposta certa? Agora ficou fácil, eu tenho certeza. Bora ver a resposta correta aí, então. My friend didn't go to the market yesterday. Então, se eu quero dizer que ele não foi, então, didn't go. Muito bem, isso aí. Você acertou com certeza. Tenho certeza que você escolheu a resposta correta. Vamos para a question number 2. Choose the correct sentence in the past continuous. Agora você tem que identificar qual dessas frases aí está no past continuous, no passado contínuo. Você tem a primeira, they was play football. A segunda, they were playing football. They played football. They were play football. Muito bem, como é que a gente vai resolver isso? Lembrando de duas coisas aqui sobre o past continuous. A primeira é que ele usa o verbo to be no passado, o was e o were. A conjugação do verbo to be no passado é o was e o were. Então, você já identificou algumas frases que tem aí o was ou o were, né? Você sabe que o was você vai utilizar com I, he, she, it, e com os outros pronomes, they, we, você vai utilizar o were, ok? Então, tem um outro aspecto que ajuda a gente a matar a frase. Então, você tem aqui achar a resposta correta, que é quando o verbo ele vem acompanhado de ing. Eu sei que você completou comigo. Então, agora tá fácil. Você precisa identificar o verbo to be no passado e a frase e o verbo que tem ing. Vamos ver qual é a resposta certa? E a resposta certa é a letter B. They were playing football. Então, eles estavam jogando futebol. A ideia de progresso, continuidade, mas no passado. Vamos para a question number 3. Choose the sentence that show two actions happening at the same time. Agora você vai escolher aquela frase que ela mostra que tem duas ações acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, two actions happening at the same time. Isso só é possível no past continuous. Vamos ver qual é a resposta? Veja aí. Vamos revelar. I was cooking dinner while my brother was washing the dishes. Veja, o I was cooking dinner é uma frase no past continuous e o my brother was washing the dishes também. Então, as duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava cozinhando o jantar enquanto meu irmão estava lavando a louça, ok? Então, esse foi o nosso quiz, esse foi o nosso quiz de revisão, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha tudo ficado bastante claro para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Bye, bye!